Hoje, mais do que nunca, precisamos de projetos que construam um amanhã diferente. É necessário encontrar caminhos novos, iniciativas que transformem a nossa sociedade. Esse é o Construindo Futuros, uma jornada que vai te mostrar projetos e iniciativas que movem a sociedade para um amanhã melhor. Aqui você vai ver que a mudança acontece quando as pessoas se unem, compartilham ideias e trabalham juntas por um objetivo de desenvolvimento sustentável comum. Nesse episódio, vamos conhecer de perto uma das iniciativas que fazem a diferença, a Feira Livre da Unesp Bauru. Um lugar cheio de vida que acontece todas as quintas, onde a gente encontra alimentos saudáveis, ajuda os produtores da região e fortalece a nossa comunidade. Tudo começou com um sonho e, ao mesmo tempo, com uma profunda indignação sobre a produção de alimentos no nosso país e a dificuldade que é a implementação de uma política pública como é a reforma agrária no Brasil. Essa indignação me motivou, como professora, como educadora, a pensar em alternativas para que fosse possível encontrar soluções para o desafio que está relacionado com a produção de alimentos. Nós, no projeto de extensão que eu coordenava na época, a incubadora de cooperativas populares da Unesp, nós começamos então a trabalhar com um grupo de mulheres agricultoras assentadas, do assentamento 8 Aimorés, que fica aqui próximo, nos municípios de Pederneiras e Bauru. Naquele momento, essas mulheres desejavam formalizar um empreendimento solidário, com o objetivo de trazer melhor qualidade de vida para suas famílias. Foi então que nós começamos a realizar várias atividades aqui no campus e no assentamento. Então, várias dessas mulheres agricultoras vieram para a Unesp, vários dos nossos estudantes, professores da Unesp e na época também tínhamos professores do IESB, vieram até aqui e fomos até o assentamento e essa troca de conhecimentos foi muito rica. Eu me lembro uma certa vez que o nosso grande parceiro, Chico Maia, que na época, então, secretário municipal de Agricultura de Bauru, ele nos disse: a universidade não pode ter medo de pisar no barro. E isso foi muito impactante para mim, porque eu entendi naquele momento que a universidade ela tinha que sair dos seus muros. Ela precisava dialogar com as comunidades e com os problemas reais do nosso país. A proposta chegou à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através da Unesp, né? Havia uma demanda da comunidade interna e externa para que houvesse a implementação de uma feirinha aqui nas redondezas, se possível aqui dentro. Então foi uma grata satisfação receber essa possibilidade pelo seguinte: a agricultura familiar ela necessita escoar sua produção e nós, dentro da produção e comercialização agroecológica, nós estimulamos os circuitos curtos. O que é isso? Quanto mais próximo o consumo estiver da produção, mais barato e saudável será esse alimento, tá? Então isso é bom para a comunidade consumidora e para a comunidade produtora. Em 2019, nós conseguimos realizar a primeira Feira da Agricultura Familiar aqui no campus da Unesp. Aconteceu aqui, nesse espaço do Guilhermão. Aqui nós tínhamos as barracas que naquele momento também a gente teve muita dificuldade de conseguir porque havia previsão de chuvas e nós não sabíamos se teríamos então todas as barracas, né, disponíveis. Mas foi também através de parcerias com a Secretaria Municipal de Agricultura que nós conseguimos então realizar a feira aqui nesse espaço. Nós tínhamos que conectar agricultores, produtores, a Secretaria Municipal de Agricultura, a universidade, que é uma universidade pública, e juntar todas essas pessoas no mesmo projeto é um grande desafio do ponto de vista da gestão, né? O caminho não estava pronto e nós tivemos que construir, sentar e conversar, e a gente só conseguiu em 2022, quando um grupo de estudantes do curso de graduação em Relações Públicas decidiu reativar a feirinha que tinha ficado, né, inativa
nos anos da pandemia e inclusive anterior, né, em 2019, nós não tínhamos ainda uma periodicidade da feira acontecendo toda semana no campus. As expectativas para o retorno da feirinha foi devolver para o campus um pouco de vida, depois da pandemia, depois de tudo que a gente passou, né? Retomar para um pequeno momento de alegria no meio de uma quinta-feira. A gente pensava muito também na questão da alimentação, da comida saudável, de ser alimentos orgânicos, mas eu acredito muito que o tema central sempre foi pautado em devolver para a sociedade muito do que a gente aprende aqui dentro. O processo foi bem longo, mas foi um processo muito divertido e de muita responsabilidade, porque a gente precisou entrar em contato com diversos órgãos da prefeitura para poder fazer com que a feirinha fosse possível. Mas foi um processo muito leve, ao mesmo tempo a gente teve muito apoio de todo mundo, assim, da faculdade, porque era uma vontade tanto nossa quanto grupo, quanto da faculdade também ter a feirinha de volta. Os desafios que a gente enfrentou, principalmente aqui dentro da Unesp, foi os contratos que a universidade já tem com as outras pessoas que vendem alimentação aqui dentro, né, com as outras cantinas. Então a gente teve que se ajustar com base no contrato que já existia para fazer uma coisa nova para a feirinha. Os produtos comercializados, nós entendemos, né, que os permissionários têm uma renda e que nós não queríamos concorrer com a presença deles aqui dentro, obviamente. Acertamos isso e aqueles produtos que porventura tivessem uma concorrência, nós tiramos, tá? Ou reformulamos. Isso deu bastante sucesso, todo mundo saiu satisfeito e conseguimos cumprir os objetivos traçados. Aí tem as poncas aí, tá bonita, viu? O quê? Vai ser só um abacaxi. Só abacaxi, R$12. Forma de pagamento? Eu fui motorista de ônibus, motorista de caminhão, nunca queria ser feirante. Fui ajudando a minha filha, que ela passou uma necessidade, ajudando ela no sítio, que a turma perguntou para mim assim, ó, porque assim, ó, vende-se por caixa no Ceasa. Pai, não tô conseguindo ir, aconteceu isso, aquilo, tá bom, eu comecei a ajudar. Aí as pessoas começaram a falar assim, você não vende um pacotinho? Você não vende uma caixinha? Aí minha esposa começou a pegar uma caixa da minha filha e fazer pacotinho, igual a gente faz na nossa banca. E começou a vender, e começou a dar certo, e aí a gente partiu. Então, ajudando a minha filha, acabou a gente ficando junto com eles. Eu sempre trabalhei no administrativo, dentro de empresa, fechado, e eu tinha sido demitida de uma empresa e comecei a trabalhar com vendas particular, tipo Natura. E aí, através de uma amiga, ela falou para mim sobre a feira, se eu não queria trabalhar com suco natural. E eu falei, me explica tudo certinho, ela me explicou e na semana seguinte eu já estava na feira. Bom, imagina, a gente chegou aqui, precisávamos trabalhar, aí começamos a vender docinhos no carro, na mala, né? A gente abria a mala do carro e ninguém comprava de nós. Aí a gente começou a indagar, a ver como que a gente fazia para trabalhar. Aí começamos, eu conheci um moço que chama Yuri. Aí ele falou para a gente, por que vocês não dão uma voltinha para a prefeitura, que aqui no Bauru tem muita feira. Aí a gente conseguiu ir na prefeitura, falamos com o diretor do Sagra e ele deu a oportunidade de trabalhar nas feiras. Quantas feiras na cidade de Bauru você trabalha? Eu estou fazendo agora, eu faço de domingo, de segunda, de quarta, quinta eu faço 2, sexta, Eu faço 8 feiras na semana, sendo que domingo eu faço 2. Dá o quê? 2, 4, 5, né? Na semana. É assim, ó, vou ser sincero para você. As feiras de Bauru, há 40 anos atrás, que não era da minha época, que dizem os antigos, dizem que já foi muito boa. Hoje em dia, as feiras de hoje em dia, você consegue se manter sem a família. Entendeu? Então assim, quanto mais feira, melhor. Mas a demanda aumenta muito.
Olha, todas as feiras para nós é importante. Existe uma melhor, outra mais fraca, entendeu? Umas que vendem mais, mas a gente depende de todas. A Unesp nas férias faz falta? Faz muita falta. Que a gente depende disso, né? Por isso que a gente está aqui toda quinta-feira. A presença desses agricultores e agricultoras aqui dentro foi uma inovação, porque é muito distante dessas comunidades a universidade pública. Desde o início a gente sentia que precisava ter o cuidado em falar com os feirantes, porque o ambiente da faculdade, ao passo que ele pode ser muito acessível, ele também pode não ser. Quando a gente fala de pessoas que vêm de fora e que não tem tanto contato assim com a graduação, enfim. Essas famílias não conheciam esse universo, em linhas gerais não conheciam. Ou se conheciam, era muito distante, não tinha acesso. Então o acesso a essas políticas públicas, à universidade pública, ao consumidor que está aqui dentro, aos alunos que estão aqui dentro, ao corpo administrativo que está aqui dentro, foi um aprendizado muito grande, tá? Então, em cima disso, nós conseguimos construir uma série de outras políticas públicas que conseguimos implementar aqui na cidade de Bauru. O objetivo que a gente estava procurando alcançar quando a gente fez a feirinha era realmente fazer uma integração maior entre os estudantes da Unesp e o resto da comunidade de Bauru, assim. Que a gente percebia que não tinha muita conexão, a gente pensou em criar a feirinha para isso. Nunca vim na Unesp. Primeira vez como feirante, primeira vez. Olha, a feira livre em si, cada ponto é um tipo de feira. Por exemplo, ontem à noite, das 14 horas até as 21, eu estava dentro do Vitória Regia, ali na praça, onde acontece uma das melhores feiras de Bauru. E o fluxo de gente ali é bastante, é uma das melhores feiras que tem. Aí acontece de ter uma outra, hoje de manhã, dentro do hospital estadual, ali no estacionamento. Já é uma feirinha mais calma, mais as pessoas que estão acompanhando o paciente, que frequenta ali. Não vem o fluxo de gente de fora para dentro, igual a Unesp. A Unesp, o fluxo maior é os alunos, e os alunos estão consumindo bem. Todas as barracas estão tendo um retorno legal através dos alunos. Eu atendo funcionário, atendo aluno, atendo todo mundo. Olha, eu conheço as professoras, os meninos, a Ana era estudante de professora. Já acho que tem uns quase 3 anos aqui, né? A gente, com a Unesp, redescobriu muitas coisas de nosso público-alvo, porque eu achava que o nosso público era mais um pouco de uns 30 para frente e um pouco menor. Aqui a gente vende muito bem as empanadas, de fato empanadas que eu não venderia, não vendo em nenhum lugar, eu vendo aqui. Que o público aqui não tem essa coisa de, será que eu experimento? Será que é bom? Não. Tipo assim, acho que por ser um público mais novo, tem curiosidade de coisas novas. Então, não está com isso. Eu vou, esse é bonito, dá um desse para mim. Então, trouxe um diferencial para nós a Feira da Unesp. Tipo assim, é uma feira onde a gente pode criar doces diferentes, pode trazer, arriscar, trouxe doces que a gente não faz em nenhuma outra feira. Igualmente com as empanadas. Eu penso assim, que cada um que chega na minha barraca, cada um é um cliente especial preparado por Deus para estar ali. Meu nome é Camila, sou estudante de jornalismo, eu estou no 4º ano. Eu cheguei em Bauru em 2022, que foi quando eu comecei a faculdade. E aí, logo que você chega em Bauru, você começa a morar sozinha, já tem essa diferença de que agora você que vai ter que fazer as compras. E isso já era uma grande dificuldade para mim, porque eu moro perto da Unesp, no Jardim Colonial, e aqui não tem nenhum mercado próximo, uma vendinha próxima. Então, acabava que no meu primeiro ano eu não comia nada muito saudável, porque fruta, verdura, legumes, você não pode comprar uma vez por mês, tem que comprar uma vez por semana. E aqui perto da Unesp não tem nada. Então, quando começou a ter a feirinha, eu comecei a conseguir toda semana comprar algo mais saudável, e aí a minha alimentação melhorou bastante. Fora que tem um ponto positivo que eu vejo na feirinha, porque é diferente de quando você está comprando num super, num hipermercado, num restaurante, na feirinha você está comprando de pequenos produtores, pequenos vendedores.
Nós precisamos pensar o presente, mas sempre olhar o futuro. Quais são as tendências que nós temos dentro desse campo que nós conversamos? Nós temos uma tendência de alimentos saudáveis, vida saudável, longevidade, um futuro promissor para todos, né? Nós sabemos que nesta era do fast food, dos alimentos ultraprocessados, é fundamental incentivar esse resgate à cultura da feira, essa memória que todos nós temos, né, de quando frequentamos as feiras, o famoso pastel de feira, as pessoas conversando, andando, se relacionando, e tudo isso é o que mantém viva essa história e essa memória da feira. E é por essa razão que a feira da Unesp ela se conecta com o ODS 2, que é a agricultura sustentável e a eliminação da fome. Tendo em vista que hoje o mundo vive uma grande ameaça que está relacionada com a insegurança alimentar, a feira é uma forma da universidade promover ações voltadas para beneficiar famílias agricultoras e também a comunidade universitária. Mas vai ficar bonito, hein? É isso aí mesmo. A feirinha agora acontece aqui no bosque, pertinho da biblioteca, mas ela já esteve no estacionamento, ela já esteve no Guilhermão e na época que a gente não conseguiu implementar a feirinha aqui dentro do campus, ela foi lá para a rua. Nós ocupamos o espaço da avenida em frente ao campus da Unesp e assim também conseguimos, né, resistir apesar de todas as dificuldades. Pensando na importância da feirinha hoje, eu vejo particularmente que se trata de uma forma da universidade devolver à sociedade, né, aquilo que é seu papel social diante dos desafios que os tempos de hoje nos apresentam. Os impactos sociais, econômicos, ambientais, psicológicos, culturais, foram fortes. Quando a gente pensa no espaço da feira, a feira é sempre um lugar de trocas, de outros saberes e, de certa forma, de resistências, né? Muitas dessas famílias têm um trauma social, né? Passaram por ocupação, desocupação, violência policial, violência do Estado de diversas formas, preconceitos, tá? Rejeições, isolamento social, e o acolhimento que a universidade proporcionou foi muito grande. E eu acredito que toda a universidade, que todo o espaço educacional deveria promover esse espaço, justamente pensando nos benefícios que isso leva para a comunidade universitária e para os moradores da região. Então, o fato de uma instituição pública, junto com o poder público municipal, poder acolher uma demanda da sociedade, é um dos grandes papéis que a universidade tem, né? Precisamos de portas, abrir mais portas, construir mais pontes e menos muros. E eu sinto que também é muito legal entender que virou um espaço de lazer para quem está aqui dentro, para conseguir descansar durante, enfim, o período de aula. Para os feirantes que conseguem vender, que conseguem também tirar renda para eles. Eu sinto que para os funcionários também, os funcionários usam muito da feirinha e eles já comentaram assim com a gente que é muito bom poder chegar em casa e descansar ao invés de precisar ir fazer mercado. Então eu acho que é uma sensação muito grande, assim, de orgulho, de admiração pelos feirantes que estão aqui, sem dúvida, porque eu acho que nesses anos a gente conseguiu descobrir muito da história deles também, porque a gente acaba tendo um contato bem mais próximo. E eu acho que é isso, assim, eu fico bem emocionada frequentemente. Embora as cidades tenham crescido e falte espaço para feiras livres nos centros urbanos, principalmente diante das grandes redes de supermercados, a feira permanece como um empreendimento solidário que resiste ao tempo e às transformações sociais, culturais e tecnológicas. A feirinha da Unesp, criada em 2015, também resistiu. 10 anos depois, vemos que aquelas primeiras mulheres seguiram novos caminhos, mas seu legado permanece. Essa é a Agenda 2030 na prática, mostrando que agendas globais de governança têm relação direta com a nossa vida cotidiana, no território que habitamos, estudamos e trabalhamos. E assim, encerramos o episódio de hoje. Até mais! Agora vocês vieram na minha banca, compram uma laranjinha pra mãe, uma bananinha. Tá bom, meninas? Boa,
Vocês precisando, eu estou sempre à disposição, tá? Desejo que vocês façam espalhar este vídeo para que o povo conheça a nossa feirinha. Com certeza.